porque me parece um discurso de divisão no momento de imperiosa necessidade da unidade. Eu estou a esta tribuna para emprestar e verbalizar todo o apoio político ao esforço do governador Omar Aziz pela manutenção das atuais regras de ICMS. E isso não pode, ou pelo menos não deve, ser respondido por um deputado da base com um confronto, porque o momento absolutamente não é de confronto. O momento é de preocupação e de unidade. A defesa do polo industrial de Manaus não é uma luta da situação ou da oposição. Não é uma luta do atual governador, de ex-governador. Não é uma luta do funcionário da Motorhonda ou do dono da Motorhonda. A defesa do modelo Zona Franca e do polo industrial de Manaus é uma luta de todo o povo do estado do Amazonas. Porque a mudança nas regras vai impactar a vida do proprietário da empresa do polo industrial de Manaus e vai impactar a vida do caboclo mais humilde da comunidade rural lá de Ipixuna. Porque haverá uma redução drástica do orçamento dos municípios por conta da queda de arrecadação de ICMS. Falar em alternativas econômicas, nós temos falado aqui todos os momentos, mas não se constrói no caos, não se constrói alternativa econômica na miséria, na falta de recursos para investimento. A saúde financeira do polo industrial de Manaus, ela é necessária, inclusive, para que se construam novas alternativas econômicas. Porque o estado do Amazonas, com uma arrecadação de 7 bilhões de reais de ICMS, tem chance de construir alternativas econômicas. O estado do Amazonas, com uma arrecadação de 1 bilhão 750 mil reais de ICMS, não tem chance de construir, pelo menos a curto prazo, e pelo menos sem que o preço dessa transição seja a fome, a miséria, o desemprego, alternativa econômica para um futuro próximo. Portanto, me parece também que nós temos que ter muito cuidado com um discurso cego de confiança na atitude do governo federal. Porque foi o discurso cego de confiança na atitude da presidente Dilma que desarmou a nossa bancada federal e permitiu a aprovação da medida provisória que retirou a produção de tablets do estado do Amazonas. Foi o discurso cego na confiança no governo federal que permitiu a mudança do processo produtivo básico de celulares. Portanto, nós precisamos, acima de tudo, estar vigilantes. Mas mais do que vigilantes, nós precisamos estar unidos. Talvez ninguém receba os 24 deputados federais do estado do Amazonas em Brasília. Mas eu tenho certeza, deputado Adilto Afonso, que se o governador Omar Aziz chegasse em Brasília para essa reunião, acompanhado dos 38 vereadores de Manaus, dos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, ele sinalizaria para o governo federal, para o povo do estado do Amazonas e para a nação que há um povo e um estado unido em torno de uma luta que tem a ver com a sobrevivência e o bem-estar do nosso povo. Não sou eu que vou dizer ao governador o que fazer, deputado Luiz Castro, longe de mim. Mas o governador, na minha opinião, deveria ter dado essa demonstração de unidade. Porque eu quero verbalizar que ele tem o meu apoio nessa luta. Tenho certeza que o deputado Luiz Castro, que o deputado Zé Ricardo
Portanto, me preocupa discursos que dividem. O que nós estamos fazendo esforço de unificar. Eu não posso ser contraditado, e quando digo eu, deputado Luiz Castro, deputado Zé Ricardo, e afrontado como profetas do Apocalipse, no momento em que o que nós estamos dizendo, deputado Luiz Castro, é: governador, conte conosco, conte com todos nós, com toda a classe política do Estado do Amazonas, para ajudá-lo, apoiá-lo e fortalecê-lo politicamente nessa luta de resistência em defesa dos interesses do povo do Estado do Amazonas. Essa medida, ela é uma medida que só não é apoiada pelo Estado do Amazonas. Só 2 estados perdem: Amazonas e São Paulo. Os outros 25 ganham. Portanto, são 25 estados contra nós. E São Paulo tem mecanismos de compensação, portanto, por conta da sua pujança. Portanto, a tendência dessa luta é que sejam 26 estados contra nós. E nós precisamos estar unidos para reagir a isso. Deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo Ramos, abri mão do meu tempo, inclusive, para que Vossa Excelência possa concluir o seu pronunciamento. É na mesma linha do pronunciamento que eu fiz de início. Nós precisamos nos unir. Lembremos os cariocas quando eles defenderam os royalties para o Rio de Janeiro. Fernando Gabeira é adversário ferrenho do governador Cabral, mas estiveram lá juntos. Todas as correntes políticas do Rio de Janeiro, do PSOL, do PMDB, se uniram, PT, todos se uniram para defender o interesse comum. E aqui não dá para ter divisionismo. E o interessante é que são 3 deputados de oposição e alguns da situação querendo apoiar uma ação que o governador está desenvolvendo e que nós precisamos trazer à sociedade, deputada Vera. Para isso, nós precisamos trazer as entidades de classe, nós precisamos trazer os prefeitos eleitos da capital do interior, os vereadores, porque o problema não é só aqui para Manaus, o problema se estende, a ameaça se estende a todo o estado do Amazonas. Portanto, o que está em jogo aqui não é uma crítica porque o modelo Zona Franca está bom ou está ruim, não é isso. Nós podemos discutir que erramos, e erramos sim, mas não é esse momento é o momento da união. O deputado Chico Preto também defendeu essa mesma tese, acredito que o deputado Sinésio também tenha essa mesma visão. Nós queremos nos unir em defesa da para substituir o polo industrial. Portanto, o governador Omar está correto, e nós somos de oposição não ao que é certo. Ele está com o discurso correto, ele precisa de apoio de todos nós, da sociedade. O apoio não é ao Omar, o apoio é o Estado do Amazonas, deputado Marcelo. Nós estamos apoiando uma ação em favor do Estado. Ele é o governador, nós respeitamos o fato de que ele é o primeiro a falar e nos representar. Mas a Assembleia não pode ficar de braço cruzado, achando que 24 parlamentares eleitos pelo povo não tem nada a fazer. Nós temos o dever de nos posicionar e de não sermos omissos. Obrigado, deputado Marcelo Ramos. Obrigado, deputado Luiz Castro. Deputada Vera, eu acho que o apoio dividiu o tempo, né? Dividiu 5 e 5, então... Não, eu estou só pedindo só porque vai ficar contando ali e ainda faltam 5. Vossa Excelência usará o tempo do partido, totalizando 10 minutos. Ok, obrigado. Eu penso, deputado Chico Preto, já ouço Vossa Excelência, só quero fazer um registro, deputado Chico Preto, de que uma luta de resistência, ela é uma luta de gestos. Uma luta em que existem 26 estados contra um estado, é uma luta em que esse um estado precisa de demonstrações absolutas de unidade. Eu não me importaria de passar o dia na antessala do Ministério para demonstrar apoio político à resistência que o governador Omar Aziz hoje se presta em Brasília. E acho que temos que fazer alguns gestos. Se não é em Brasília, acho que temos que juntar os deputados e visitar uma fábrica do Polo Industrial de Manaus. Porque quantos de nós conhecemos aqui uma linha de produção? Quantos de nós sabemos quantos funcionários, quantos empregos? Não estou fulanizando, deputado Sinésio. Não estou fulanizando. Estou dizendo que nós precisamos de gestos. Gestos que demonstrem unidade e compromisso com o modelo.
que podem não resolver nada do ponto de vista prático, mas que simbolizam muito. A presença de deputados estaduais na antessala ou lá no pátio, embaixo do ministério, chegando e saindo com o governador, são gestos importantes nesse momento de resistência. A ida de deputados a uma linha de produção são gestos importantes nessa luta de resistência. E é sobre isso que eu estou falando, sobre a necessidade de absoluta unidade em torno disso. Nós não podemos, nesse tema, nós não temos o direito, deputado Chico Preto, de nos alfinetarmos, de nos apequenarmos nas disputas por posições políticas. Nós não temos o direito. O que está em jogo nesse momento é algo muito mais elevado do que qualquer interesse e qualquer momento na vida política de um ou de outro. O que está em jogo nesse momento é o bem-estar do povo do Estado do Amazonas. E a defesa do bem-estar do povo do Estado do Amazonas não tem lado. Não é dono dela a situação nem a oposição. Não é dono dela o governador nem o senador. Nós precisamos de gestos. E eu defendo gestos. Defendo que, se houver outra reunião, que o governador vá, que grupo de parlamentares o acompanhe. Que nós possamos visitar uma linha de produção. Que nós possamos fazer gestos que demonstrem a unidade do povo do Estado do Amazonas pela sua representação política em torno de algo que é tão importante para o presente e para o futuro do nosso Estado, que é a Zona Franca de Manaus. Eu concluo ouvindo o deputado Marco Antônio Chico Preto. Pouco me resta a adendar o vosso discurso, deputado Marcelo, mas primeiro meus cumprimentos. Lúcido, firme, altivo, e esse é o posicionamento que a nossa população precisa realmente enxergar. A ideologia aqui não é oposição nem situação. A ideologia aqui é o Amazonas e a sua gente. Essa é a ideologia que nos une. Defesa do polo no Estado de Manaus é a própria defesa dos interesses do povo do Estado do Amazonas. E aí não tem esquerda, direita, centro, alto, baixo, não tem isso. Então, a maturidade da vivência que nós temos, porque ninguém aqui é mais criança, precisa exatamente nos compelir a esse tipo de posicionamento, atitudes maduras de entender que nós sofremos sim. Isso não é ser apocalíptico, é ser realístico. Nós sofremos ataques nesse momento. E são ataques, como bem Vossa Excelência disse, aconteceram no passado, acontecem hoje, e pelo modelo instalado por todo o marco legal que constrói a Zona Franca, nós temos sim algumas fragilidades. Vou reafirmar. Vossa Excelência tinha sua atenção desviada para um outro assunto quando eu falava, basta que a Presidência da República, numa caneta, mexa no IPI, no II, para que o modelo Zona Franca perca toda a sua competitividade. Não precisa nem, deputado Wilson, mandar mensagem para o Congresso Nacional. É na caneta, no II e no IPI. Dada a fragilidade do modelo instalado. Mas esse é o modelo que nos sustenta. Frágil, mas esse é o modelo que nos sustenta. Então, parafraseando, certa feita o que disse o governador Mar, que mexer com a Zona Franca é como se mexesse com a mãe da gente. É algo muito parecido. E aí nós precisamos sim ter posicionamento firme, claro. Acho que símbolos são importantes, gestos no processo político são necessários, até porque nós somos julgados por gestos, palavras, atitudes, e nesse momento nós não podemos ficar calados. Precisamos, nesse momento, fazendo aquela metáfora do paciente, o paciente está tendo um ataque cardíaco, nós precisamos estabilizar o paciente, para que posteriormente hábitos sejam construídos, mudanças de paradigmas sejam construídas, e é válido discutirmos qualquer outro tipo de dinâmica econômica que inclua, que gere emprego, renda. Porém, como bem Vossa Excelência disse, isso não se constrói no caos, isso se constrói na bonança. E é essa briga que nós fazemos nesse momento. Então, unidos, acredite, estaremos, posição, situação, deputados estaduais, na defesa nesse momento daquilo que é a batalha do momento. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, ou daqui a um mês, mas a batalha deste momento é a ADIM, e essa ADIM é contra um ato próprio da Assembleia, e aí a Assembleia precisa, é imperioso, faz parte do papel da Assembleia se posicionar perante a lei que aprovou. E a outra batalha é essa própria discussão da unificação do ICMS, que aí sim precisamos ter Cefaz,
trazendo dados, colocando dados, para que nós possamos compreender em profundidade os efeitos trágicos dessa tese que não tem ressonância. O Amazonas repudia, outros estados do Nordeste, já vi posicionamentos de governadores do Nordeste reclamando também. Então, nós precisamos estar preparados, unidos para esse enfrentamento de ideias, de procedimentos que podem sim colocar o Amazonas numa situação difícil. E nós precisamos ter realidade ou agir de forma realista diante daquilo que está acontecendo nesse momento. Mas meus cumprimentos pela lucidez e altivez do pronunciamento. Obrigado, deputado Chico Preto. E eu quero só concluir, aproveitando a presença do deputado Marcos Rota, apenas para registrar que o diagnóstico da situação como trágica é um diagnóstico do governador do Estado, em declarações dadas ontem após a reunião, mas reafirmar, deputado Marcos Rota, que a minha manifestação é uma manifestação de absoluto apoio à ação do governador do Estado do Amazonas, que promove em Brasília uma luta de resistência. Isso é algo que nos une. Nós estamos ombreados nessa caminhada e no apoio à resistência que o governador Omar Aziz hoje presta em Brasília em defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus, que no limite são os interesses do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado.